Fala galera, beleza? Tá começando mais um Papuzine. Hoje eu tô tendo o prazer de receber aqui no canal mais uma vez, que tu já participou acho que umas 2 ou 3 vezes aqui, indiretamente, filmando bate-papo, coisas do tipo, né? Wagner William, autor de Budogma, O Maestro, Cook e a Lenda, e agora também de O Martírio de Joana Darkside, quadrinho que vai ser lançado, né, na Comic Con pela Texuga Editora, editora do próprio Wagner. Tudo bem, Wagner? Obrigado aí por topar essa entrevista. Eu que agradeço, Carlos. Você passou uma perna em mim, porque a gente tomou um monte de cerveja aqui antes, então hoje o negócio vai esquentar. Vai ser uma ótima entrevista. O caldo vai entornar, vai ser... Vamos lá. Legal. Então, Wagner, a primeira coisa que eu queria te perguntar é o seguinte. Esse quadrinho aqui, né, como o próprio nome já diz, fala sobre a Joana Dark, mas antes de a gente falar sobre o quadrinho em si, antes de a gente falar sobre as referências enfim, que tu tomou para fazer essa obra aqui, eu queria te perguntar como é que começou o teu envolvimento com essa figura aí emblemática que é a Joana Dark, assim. Meu primeiro contato com a Joana Dark em si foi na infância, quando eu ouvi falar sobre Joana Dark. Eu acho que o ponto que mais me pegou foi... existe uma lenda em si, de que quando ela foi queimada na fogueira, e aí isso não é spoiler, é real, aconteceu. Ela queimou na fogueira lá e tal, e o coração dela continuou intacto. Aí por isso que veio a questão de santidade da Joana, além de todas as outras coisas que vieram antes. Mas uma delas que foram determinantes foi isso, pelo menos no ponto de vista de onde eu ouvi falar sobre a Joana. Naquela minha tenra idade, vamos dizer assim, a questão de metáfora, de que o coração mantém intacto, na verdade não era bem o coração, mas você pode entender como alguém que morreu por suas convicções, e mesmo que a sua convicção a levasse à morte, ela manteve até as últimas ou última consequência, que é a morte em si. Então, por isso que o coração manteve intacto, o core, né? A paixão dela em si. Por isso que tem o filme A Paixão de Joana Dark. Mas isso não era algo que estava claro pra ti? Não, na época, não. Pra mim, eu fiquei aquela coisa... Eu acho que foi até naquele seriado lá, o Acredite Se Quiser, que eu acho que eu vi isso, de que não, e acredite se quiser, o coração manteve-se intacto. Então, isso me pegou. Aí, com o tempo, eu fui vendo outras coisas, fui investigando mais. Teve aquele filme do Besson, que marcou. Tem um filme do qual me baseei, do Carl Dreyer. A gente estava discutindo como pronunciar esse diretor, mas enfim. São coisas que marcaram e acho que foi isso. O primeiro contato foi esse em relação a paixão intacta da Joana. Na verdade seria o coração, mas a paixão intacta. Sim. Então, aí como tu já mencionou, né, esse filme, A Paixão de Joana Dark, de 28, né, desse diretor, Carl Dreyer, a gente não sabe muito bem, ele é a obra na qual tu se baseou para fazer esse quadrinho aqui, né? Eu diria que tu vai além da história presente no filme. O que tu acha que o teu quadrinho, e além do teu quadrinho mesmo, a linguagem dos quadrinhos, traz de diferente para a experiência de alguém que vai conferir essa história? Aí tem alguns pormenores em si. O primeiro não é a história, o Martírio de Joana Dark não é a história sobre Joana Dark. Ele pega um fragmento que é o julgamento e condenação da Joana Dark. Né? E assim, esse registro da condenação dela é um registro histórico e registrado e está lá para quem, não sei se para quem quiser ver, ou as 7 chaves, sei lá, mas está lá na França, se não me engano agora em uma faculdade da França, lá não vou saber o nome, ou talvez nem seja faculdade, então não acreditem em tudo que eu falo aqui. Mas enfim, existe esse registro, está lá. E em cima desse registro fizeram o filme A Paixão, de Joana Dark, de 28, e tem um outro filme também que é só sobre esse recorte do julgamento da Joana Dark, que é um filme do Robert Bresson, de 65, se não me engano. E é meio que uma adaptação, acho que, me corrija também, ipsis literis, sim. Quando é uma adaptação real, sim,
pingo nos is e vírgulas e tudo mais sobre a obra em si, a primeira obra, o primeiro fato. Eu tinha essa coisa de fazer... Aí a gente vai a uma resposta longa aqui. Eu tinha essa questão de fazer uma adaptação de uma obra, um filme, que já tivesse caído em domínio público. Tinha duas coisas. Eu podia fazer uma adaptação de uma obra ou parodiar uma obra, levar para a comédia, levar para outros lugares, ou subverter aquilo que é dito em uma obra em si. Eu sou muito mais da subversão, de subverter e criar um drama além, ou colocar aquela questão e se, né? E se ela não tivesse sido queimada na fogueira? E se... E aí o meu start foi esse. Ela, como Joana, ela foi uma mulher que, talvez uma das, não vou dizer primeiras, mas ela está entre as primeiras feministas em si, e uma mulher que lutou não só contra a Inquisição, contra o Santo Conselho da Igreja, como também lutou contra o Estado, lutou contra o que seria o rei vigente lá, que era o rei inglês. E, poxa, eu pensei, nossa, uma mulher dessa não poderia morrer na fogueira, assim, ser queimada e tudo mais. Então eu quis criar a minha versão sobre. E aí o quadrinho, para mim, fazer isso em quadrinho, porra, produção, eu fiz o quadrinho... Acredite quem quiser, mas eu consegui fazer ele muito rapidamente, assim. Para mim foi uma prerrogativa, porque eu tinha que fazer esse ano, publicar esse ano. Eu estava fazendo um outro quadrinho, que é o Silvestre, mas eu parei porque eu joguei que daria para pleitar outras coisas ano que vem. Não, então esse ano eu vou tentar fazer outra coisa e fazer o que, assim, a toque de caixa. O que eu posso pegar? Aí eu pensei, não, então vou fazer uma questão de entre aspas, adaptação, que seria uma subversão. E do quê? E aí, Joana, para mim, me pareceu o mote principal ali, o estandarte principal, justamente por causa de um cenário político que se subscreve e do qual a gente está prestes a encarar ano que vem. Então, é alguém que lutou contra o autoritarismo em si. Então, para mim, foi pertinente escolher a Joana para começar essa série de subversões ou adaptações. Então, mas ainda mais ou menos nessa questão, assim, esse filme de 28, né, A Paixão de Joana d'Arc, tem a interpretação da Renée Falconetti, que é algo extraordinário, assim. Quem não assistiu o filme ainda assista, que vale muito a pena. E eu fiquei pensando assim, nossa, como fazer com que essa interpretação dessa atriz seja tão impactante quanto é no filme, num quadrinho. Tu ficou pensando nesses detalhes, assim? O que tu pode contar pra gente? Uhum. E aí entra também essa questão, né? Como fazer... não é adaptação, né? Mas, enfim, como transformar mais ou menos essa história em quadrinhos? Questão de quadro, cena, ritmo. Sim. O que tu pode falar pra gente sobre isso? O filme do Dreyer, A Paixão de Joana d'Arc, ele teve muito mérito em relação à direção e à escolha dos ângulos. Ele foi considerado genial por isso, pela questão de closes nas expressões dos atores. Teve um determinante lá de que nenhum ator poderia usar maquiagem e tal. Ele queria a coisa real em si acontecendo. E aí tem um ponto que é drástico e dramático da filmagem em si. Eu não sei até que ponto isso é real para mim, é real, mas eu me baseei em muitos comentários e relatos de internet. E aí você pondera o que é real, o que é fato, o que é aquilo. Eu, como autor de ficção, também... Então, não, como eu falei no começo, não tirem como verdade absoluta nada, absolutamente nada do que eu disser aqui, mas tem um ponto de que, assim, a Renée, é o nome artístico dela, acho que é Maria o nome dela, mas a Renée, ela foi uma Joana d'Arc para o filme, porque, por vários motivos, mas assim, a Joana d'Arc morreu com 19 anos, na fogueira. Depois de tudo que ela fez, ela tinha 19 anos apenas. A atriz que fez o filme, ela tinha, se não me engano, acho que 40 anos na época. E foi o seu primeiro e último filme, ela era atriz de teatro.
Primeiro e último porque o diretor explorou ao máximo em si. Então, o filme levou 5 meses de filmagem e isso é um depoimento que eu peguei, entre aspas, de uma entrevista dela ao jornal Amanhã, do Rio de Janeiro. Ela se refugiou aqui, saindo da Europa, enquanto estava o nazismo em ascendência lá. E Brasil e Argentina, e numa entrevista ao Jornal da Manhã, curiosamente, parece que era o Vinícius de Moraes, o cronista, ela deu essa entrevista e narrou esses fatos. Ela ficou enclausurada 5 meses de filmagem numa cabana, e ela não podia ter contato com outros atores para não influenciar em sua atuação. Então, o cara, quando ela chegava para fazer as atuações, levantava uns tapumes, e para não ter contato nenhum, a não ser com quem ela contracenasse. E aí a questão da genialidade cai por terra, de certo modo, porque essa coisa do close foi porque o ator obrigou ela a sempre se ajoelhar sobre pedregulhos e coisa do gênero. Então o corpo tremia, o corpo vacilava. E isso na filmagem ia pegar mal, então ele teve, então vou fazer só closes em si. Isso é genial ou não é? Eu acho deplorável em si. Mas foi o que ficou e ela ganhou. Ela está entre uma das listas famosas de atuação, entre acho que a 25ª melhor atriz mundial em si. E realmente é fodido, assim, a atuação é foda, o filme é muito legal, de certo modo, mas tem esse lado tenebroso por trás. Será que se justifica? Será que se mantém? O que você acha? Você acha que valeu a pena em relação à fruição de um filme, a execução de um filme? Não, eu acho uma barbaridade. Assim. Eu não sei se isso foi realmente verdade. Eu acho que não tem nem como a gente saber. Não dá pra saber. Mas se fosse, eu acho que não vale a pena. Isso é terrível, não tem nem o que falar. Então, tu já falou um pouquinho sobre isso em uma das tuas respostas, mas o quanto que tu acha que essa história, a história da Joana d'Arc, dialoga com o que a gente vive hoje em dia, assim? Tu já esboçou um pouco sobre isso, mas o que essa história tem a ver com a nossa sociedade, com o que as mulheres passam e tal? Tá, então, é uma história, como eu falei no começo, lá, uma história de resistência. E Joana d'Arc, falando um slogan assim, é uma mulher que lutou contra a Inquisição e lutou contra o Estado, lutou contra símbolos autoritários e levou isso à última consequência. E mesmo enquanto julgamento, ela desafiou a todos ali. Isso na parte real, não é nem o que eu criei. A gente está para encarar, ao que tudo indica, algo similar em si. Talvez o ano que vem as duas palavras de ordem sejam autoritarismo e fascismo. E assim, mesmo que não venha por parte do presidente, já está acontecendo por Não, já está acontecendo por parte dos eleitores. Enfim, cabe à cultura pensar o espírito da época e jogar alguma coisa ali, jogar alguma diretriz, ou não seja diretriz, mas algum sentimento de absorver esse impacto de outra forma, de que possa criar outra coisa em cima e tal. Então, eu subverter o final lá dela, da Joana, para mim era muito isso. Eu vi uma história de alguém que lutou pelos seus ideais e chegou uma força maior, de certo modo abominável, e a contradisse e falou, não, isso acabou e agora você vai morrer na fogueira e dane-se você não pode nada contra a gente, agora você é um elo menor e aguente a nossa autoridade em cima. Mas é uma autoridade baseada em quê? Quem elegeu essa autoridade e que poder tem de fato essa autoridade, que validade tem essa autoridade? Nenhuma. Então, para mim, é um ponto de resistência em relação a isso. Aí nisso, assim, a gente está um fenômeno muito curioso de que não é só no Brasil, mas na Europa e no mundo inteiro tem essa projeção do autoritarismo ganhando corpo, ganhando força.
E nisso tem uma coisa curiosa que talvez seja, entre aspas, uma objetividade, vamos dizer assim. Acabou o tempo de se... É como se tivesse acabado o tempo de se absorver coisas e abstrair coisas e tentar entender coisas. Ninguém tem mais tempo para isso, para nada. É tudo muito rápido, tudo muito expresso. Você não consegue mais... Ninguém consegue mais ouvir. Quando ouve, é aquilo que é gritado e você não tem o tempo de entender e julgar aquilo que está sendo dito. Então você é levado por uma onda que é essa onda desse considerado medo que foi instaurado e sei lá para onde que vai isso, né, cara? Então a gente está vivendo um momento meio temeroso, assim. E Joana foi uma mulher que mandou tudo às favas, se fuder, não, eu vou contra isso. Tudo bem que ela usou uma prerrogativa religiosa, ela ouvia as vozes de, não, eu devo fazer isso porque eu tive esse contato divino e fui levada a fazer isso. Mas, sei lá, cara, eu acho que é um ponto que a gente tem que refletir e tentar entender quais são as prerrogativas do lado de lá, quais são, da onde vem essa fala, tem fundamento ou não tem fundamento, é questão de discernimento. O discernimento meio que caiu por terra. Né? A gente estava numa fase de aceitação, por isso que, falando a grosso modo, por isso que se a gente tem uma ascensão de igrejas evangélicas, você tem uma ascensão de filmes de super-heróis, porque é o bem contra o mal, é tudo muito visível, tudo muito claro. Você tem uma ascensão de... Agora está acontecendo uma exposição, tem até amigos meus lá, de pintura em relação às artes, exposições, onde é o fotorrealismo retratado. Então acabou as nuances, acabou o que é... As vírgulas não existem mais. A gente vive retóricas, a gente vive narrativas. A gente ouve e aceita aquela que fala mais alto assim. Ela está errada? Quais são as certas? Então, quais são as certas? É difícil ponderar. Existem muitas verdades nisso tudo. Eu espero que, para mim, assim, o ideal era algo que fosse solidário e justo a todos. Se a gente não conseguir enxergar isso, ferrou, né? Ferrou para todo mundo. Então, pelo menos Joana, e principalmente, assim, principalmente não, mas Joana Dark é alguém que lutou contra isso. E Joana Darkside é alguém que lutou contra isso, foi condenado e enfiou a condenação onde devia enfiar. Então, é meio que isso. Não, é isso. Não, legal, Wagner. Bora falar um pouquinho sobre a produção, assim, do quadrinho, né? Tu mesmo já falou, e eu me impressiono sempre com isso, como que tu é rápido fazendo os teus quadrinhos, cara. Esse aqui, então, tu começou... Eu não sei se tu já tinha a ideia antes e tal, mas acho que tu começou a desenhar 29 de setembro? Foi por aí. Foi assim, tu terminou, tipo... A gente tá em novembro agora, comecinho de novembro. Fala um pouco sobre isso, sobre a tua produção. Tu faz... Esse quadrinho foi todo feito digital, né? Como é que é isso, cara? Aí rola um sistema meio picaretagem, que assim, com as devidas ressalvas, grande parte é uma adaptação do filme que já foi feito. Um dos motivos que me levou a fechar nesse ponto do filme do Dreyer foi justamente essa coisa da metalinguagem dela, da atriz, também ter sido uma Joana. E assim, o filme já estava pronto, as imagens já estão lá, as imagens dela queimando, as imagens dela sendo julgada, as imagens dela... Já tinha as imagens prontas. O meu trabalho foi de quadrinizar isso, levar isso para a linguagem dos quadrinhos. Então, eu tive que quadrinizar essa coisa, ver a questão da página, entender o ritmo, o que eu ia suprimir, que eu suprimi muita coisa, e o que eu ia acrescentar.
tive que acrescentar também muita coisa. Aí assim, acrescentei diálogos, acrescentei cenas. Tem uma coisa que eu tenho que ressaltar aqui, é que a ideia original era essa adaptação do filme, do Julgamento, e para o julgamento em si, do filme do Dreyer, o filme mudo. E como o filme muda, aquela coisa de aparecer aquelas tarjas pretas e a fala, é muito pouco em relação para você entender o que é o julgamento em si, o que aconteceu realmente. Você entende muito pelo gestual, pelas expressões de todos os atores. Mas você não pega exatamente o porquê ali. Aí eu pensei, não, eu não tenho que pagar a equipe de som, eu tenho um quadrinho, eu posso ampliar isso, eu posso colocar tudo aqui. Eu sou a produtora, né? Eu sou o produtor em voga ali. Então, eu fui atrás desses argumentos todos. Aí subverti o final. Aí eu mandei pro Zé Oliboni, do Diletante Profissional, que é um amigão meu, assim, e aí ele comentou uma coisa legal de que eu poderia fazer como o Luc Besson, uma das versões que é de, sei lá, de agora tem acho, 10 anos, talvez um pouco mais, sei lá, mas é com a Jojovic. Lá no filme tem uma coisa interessante, ela assim, ele optou por dar corpo à voz dessas vozes que ela ouvia. Então ela ouvia a voz de São Gabriel, Santa Margarida, esqueci o nome dela, duas santas. E aí você ficava naquela dúvida, o espectador, essas vozes eram divinas ou eram demoníacas em si, pensando para um espectro católico? E eu achei que não era bem por aí, porque quando você dá voz a algo que é divino, é de outro mundo, você dá corpo, na verdade, a isso, você perde um encanto. Né? Você esmorece ali. E aí tinha um filme dos que eu tinha visto, eu assisti muita coisa assim sobre a Joana antes de começar a fazer também. E tem um filme do Victor Fleming, que é de 45, é com a Ingrid Bergman, e aí a história inteira dela. E aí quando vem essa parte dessas mensagens que ela ouvia, esses conselhos, o que seja, você não via quem era, mas você sabia que era um diálogo pelo monólogo dela, pelo jeito que ela conversava. Ela estava conversando realmente com alguém. Ela parava em algum lugar e conversava com essa voz, mas você não via a voz do interlocutor. Era só as respostas dela. Você entendia que havia um diálogo ali. Para mim, isso é muito mais interessante do que dar corpo como o Luc Besson deu. Justamente para essa esfera de encantamento da linguagem. Mas aí, como trazer isso para o quadrinho? Aí eu pensei, não, então posso, na verdade, jogar esse delírio, não sei se é delírio, mas essas vozes, essa nova realidade dentro do julgamento. Então, durante o julgamento, tem essas fases de delírios, e aí cabe ao leitor, assim como o espectador, julgar o que é que ele está lendo ali, o que é real, o que não é, para onde sai. Mesmo o final também se põe em prova o que é real, o que não é, e o que é cabível ou não. Aí cabe ao leitor, cabe essa sutileza que quase ninguém tem mais. Então, e esse quadrinho aqui, ele faz parte de uma coleção aí, que esse aqui é o volume 1. O nome da coleção é maravilhoso, por sinal. Sine qua non. Cine, né? Cine de cinema. O normal é o cine com S. Sim, sim. E aí, essa coleção? Não precisa adiantar, se puder, claro, né? Mas o que tu pode falar sobre essa coleção aí? Lembra que tem um monte de gente assistindo, né? Que tu poderia agradar falando sobre futuros projetos e tal, mas enfim. Vamos lá, futuros projetos. O que é Cine com a mão mesmo, que a gente viu lá? Era irrefutável. Lembrei. Irrefutável. É um termo jurídico do latim que significa irrefutável.
É aquilo e pronto, você não tem como refutar aquela verdade. Esse título, esse sine qua non, eu tirei de uma série que eu tenho de pintura, que eu fiz... Eu fazia cenas de pintura das melhores cenas que eu vi no cinema e tal, e falei, não, isso é irrefutável, isso pra mim é uma beleza estética conceitual, e acabou. Pra mim isso aqui é irrefutável. Então, e aí, assim, essa vontade de fazer a adaptação de cinema, um quadrinho adaptado, como já foi feito várias vezes, vontade de subverter ou parodiar e levar aquilo que você já conhece, um conhecimento cabível, algo que está em um pedestal e você poder subverter e levar para outros lugares, isso para mim me interessa muito, eu acho muito legal. Tem uma coisa meio anarquista nisso tudo, né? Então assim, eu vou fazer vários outros, claro que vou fazer, justamente por essa facilidade que se apresentou o projeto em si. E aí dizer quais serão os próximos, sei lá, cara. Mas eu queria fazer um do Nosferatu, o antigão lá, porque o Nosferatu tem todo por fora sobre o personagem. Até existe um filme chamado Sombra do Vampiro. E tem muita coisa que dá para ressignificar e trazer, talvez até para o vampiro atual que a gente tem, o nosso próprio Nosferatu. Quem sabe fazer um paralelo entre os dois. Então, acho que assim, dá para se adaptar muita coisa que caiu em domínio público e levar para outros lugares. Aí eu achei válido, achei legal. Sim, achei bacana. Então virão mais aí, vamos ver. Legal. Que vai dar. E todos saindo aí pela Texuga Editora, né? Tua editora? Até a segunda ordem. Até a segunda ordem, sim. Então vamos ver. Foi só uma... Wagner jogou essa aí, até uma segunda ordem. Mas enfim, eu puxei essa pra falar do Texuga Editora. Queria te perguntar sobre essa experiência que tu tá tendo publicando teus próprios quadrinhos. Porque o teu primeiro quadrinho, né, que acho que te projetou assim, foi o Bulldogma. Te projetou nos quadrinhos, Bulldogma, que saiu pela Veneta, e aí depois tu lançou o Maestro Cook e a Lenda pela Texugo, agora o Martírio de Joana Darkside pela Texugo Editora, e eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, como é que tá sendo a tua experiência de, enfim, lançar teus próprios materiais aí. Cara, então, tá sendo legal, assim, a verdade é, você publicando para uma grande editora, você vai ter um respaldo muito maior da crítica e resenhas em booktubers, em canais, em blogs, o Diabo 4, justamente porque esse pessoal já tem um certo acordo com as editoras, já é meio que esperado até desses canais as editoras mandarem, e as editoras também já é esperado por elas terem essas críticas fora e tudo mais. Então é um salto muito grande para o seu nome ali. Isso é um determinante fato. Aí tem um outro ponto também que é negativo de você se autopublicar, e é melhor também se publicar por editora, e eu senti isso na pele com o Maestro Cuco, é uma questão de feiras em si, você cobrir feiras. Eu fiz o livro, capa dura, 200 e tantas páginas. Eu não tenho um carro, eu sou roots total, metrô, mochileiro e vamos que vamos. E uma caixa com 22 livros pesa 15 quilos. Então é peso pra caramba, eu sou um mini-man. A única verdade que eu vou dizer aqui é que eu sou um mini-man, né? Então é foda, cara, você levar assim pra feira e tudo mais, fica meio difícil. Uma editora já vem com respaldo, uma equipe que vai trazer, vai levar, e, enfim, fica mais fácil. Agora, o ponto legal de você se autopublicar são você conhecer o mercado em si, todos os engenhos ali, todas as alavancas que você tem que puxar ou não. O seu ganho, quer queira, quer não, pensando limitadamente a curto prazo do que você vende, é de certo modo maior, porque como autor você ganha 10% da tiragem, e é meio que via de regra os acordos com as editoras serem a cada semestre em si. Quando você trabalha por conta, vendendo, você é o independente, você é a sua própria editora, numa feira, num quer que seja, você vendeu, você colocou a grana no bolso. Então, é essa a diferença entre um e outro. É bom, por um lado, de grana expressa,
Mas talvez o seu alcance a leitores não seja o suficiente. Só que, falando um cálculo raso, assim, e aí isso é interessante, é bacana dizer, e até meio foda, mas assim, é como se, independentemente, se você vender 500 livros, seria o equivalente a 2.000 livros para uma grande editora. O seu ganho vai ser o mesmo. É meio que essa conta, assim, por cima, um cálculo raso, cagado, mas tem uma diferença grande aí. Né? É legal saber sobre isso, porque sobre o que tu falou, que os canais, os blogs darem uma atenção maior para os materiais de editora, né? Eu acho que tem isso, com certeza, e eu sei que a gente fala, a gente critica a Amazon o tempo todo vídeo, mas o lance de estar na Amazon, eu sei que tu tá na Amazon com o Maestro Cookie a Lenda. Como é que é a tua experiência lá, cara? Então, eu achei justo fazer o seguinte, eu tô lá na Amazon, consegui me inserir lá, só que eu estou dando o mesmo desconto que eu dou para a Amazon, que é de 52%, eu estou dando também para as comic shops em si. Então é o mesmo desconto, para que seja uma luta de paridade ali, seja igual a questão. A gente está numa fase meio complicada, né? A gente viu uma postagem maravilhosa do Rogério de Campos, da Veneta, falando sobre essa crise que está rolando do mercado editorial, pegando as grandes livrarias, e ele até abriu a renegociação da dívida, porque estão dando um calote em si, e o acordo foi de que as grandes livrarias chegaram para as editoras e falaram, olha, vamos fazer o seguinte, para eu poder te pagar, você esquece 70% do que eu estou te devendo, e esses 30% você espera sentado que eu vou te pagar daqui a, sei lá, quantos anos aí, a dar de vista, sim, mas continue mandando seus livros, porque a gente, assim que tiver o jeito de pagar, a gente vai te pagar. Então a gente está num caos imenso, assim, mercadologicamente falando. E, assim, tem que entender como sanar isso, como pular isso. Existe uma coisa dessas comic shops em si, assim como a Ugra, como a Intiban, como a Monstra agora do Guilherme, pegando essas que estão mais próximas de mim, como a Comic House, de fazer essa coisa de não é apenas ir lá e fazer a noite de autógrafo, mas fazem palestras, fazem discursos, fazem tudo. É um polo cultural imenso, não só em cima do quadrinho, da linguagem quadrinho, mas abrange para outros campos em si. Então tem que ter um outro lado aí da moeda para poder segurar e manter esses lugares contra um cenário de terror que se inscreve, né? Uhum. Então, sei lá, sugestões são bem-vindas. Escreve lá no papozinho, vamos ver para onde a gente pode ir. Isso aí. Wagner, última pergunta aqui para a gente encerrar esse papo que foi muito bom, por sinal. Seguinte, eu já te perguntei da última vez que a gente conversou, mas foi muito rápido aqui. Eu te perguntei sobre o Maestro Cookie a Lenda saindo na Europa e tal. Saiu na Itália, em Portugal, na França, mais algum lugar? Não, né? Esses três, né? Por enquanto, sim. Sim. Mas agora já passou um tempo e acho que já teve aí uma recepção, já teve uns feedbacks. Como é que tá sendo isso? O quadrinho teu sendo publicado lá fora, como é que tu tá recebendo aí as críticas, enfim? Cara, eu não sei nem medir isso, eu não esperava também tanto assim, e eu fico vislumbrado, né, cara, tem uma coisa de magia nisso tudo. Porra, eu comecei a fazer quadrinho agora, assim, o meu primeiro quadrinho é de 16, né, e eu saí na Casterman, que é a maior da França, polvo fudida em Portugal, publica vários caras lá, e, cara... Sei lá, não tô digerindo ainda, assim. Um abraço pro Rui aí. Rui, cara, lindo demais, cara. Eu fui comer um peixe lá com ele lá, esqueci o nome, cana... Caralho, nossa, mas Portugal é lindo, assim. Tem uma coisa legal assim, né, cara? Quando você faz algo que você acredita em si, você acha que faz sentido
não só para você, mas para os outros também, e você julga que tem certo valor, sei lá, e você quer compartilhar isso, uma experiência que seja, e essa experiência é compartilhada, isso é de uma beleza imensa, assim, é como se dissesse, poxa, você está, obrigado, você está no caminho certo, não sei se é caminho certo, mas alguma coisa muda ali, né? Como se você movimentasse uma vírgula no mundo, né? Você colocou uma vírgula no mundo ali, em algum lugar, que você conseguiu colocar. Então, para mim, o jeito que eu estou sentindo isso é isso. Em algum lugar eu coloquei uma vírgula, que seja, porra, para mim, uma vírgula já é muito, cara, já fala muito em si. Eu tive um comentário de uma francesa, não vou lembrar agora o blog dela em si, e ela, depois que ela leu o Cuco, ela falou algo lindo. Ela falou que se eu tivesse um avô agora, eu ia lá dar um beijo nele. Porra, pra mim, caralho. Não, é foda, cara. Eu achei muito legal, cara. Então tá indo bem, tá indo legal. Assim, não sei em relação à venda, à projeção, o poder dessa merda, mas ter um comentário desses, assim, ter essa fruição de... É um que seja, atingiu um que seja, mas atingiu em algum ponto, já é um sabor imenso, assim. Então, pra mim, eu acho legal pra caramba. Então é o seguinte, ó, se você for na Comic Con Experience, ou depois, ou enfim, mas se tiver lá na Comic Con, compra o Martírio de Joana Darkside, que eu indico. Não vou fazer resenha desse quadrinho, provavelmente, porque você sabe que eu gosto muito mais de fazer entrevistas, mas eu indico, eu li, eu achei muito bom, já falei pro Wagner, já comentei também com os amigos, vale muito a pena. Aqui embaixo, links pro Facebook, pro Instagram, pro Papuzine, o apoia-se do Papuzine. Se você gosta desses conteúdos aqui, cara, os conteúdos de 50 minutos de entrevista com os autores, cogite apoiar, o link tá aqui embaixo, beleza? Dá lá uma lida. Não? Olha aí, o Wagner tá dizendo. Então é isso, pessoal. Obrigado, Wagner, mais uma vez. Valeu, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.